O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa da Natividade de Nossa Senhora. Por isso que hoje, aos pés aqui da imagem, de São Miguel, nós temos uma pequenina imagem de Nossa Senhora menina, recordando o seu nascimento. Como nós poderíamos dizer comumente, recordando o seu aniversário. E aí nós poderíamos nos perguntar: mas padre, geralmente a igreja, ela não celebra o dia do nascimento, porque o dies natalis, o dia do verdadeiro nascimento, é o nascimento para o céu. Então a igreja sempre celebra o dia da morte. A grande maioria dos santos tem o dia da sua morte celebrado, o dia da sua entrada no céu, o dia da verdadeira alegria. Mas, excepcionalmente,
e por um motivo muito adequado, nós temos na liturgia 3 nascimentos celebrados. Nós temos o nascimento de São João Batista. Nós celebramos o nascimento de São João Batista. Por quê? Porque ele, no ventre de Santa Isabel, ele foi purificado dos seus pecados quando Santa Isabel se encontrou com a Virgem Maria. Então, aquele nascimento é bendito porque ele já nasce, né, embora ele tivesse sido concebido no pecado, no ventre de Isabel, ele foi purificado dos seus pecados e nasce sem pecado. O segundo nascimento que nós celebramos, que é o mais importante, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no Natal do Senhor, porque Ele é o próprio Deus que se faz homem, e é óbvio que nasce sem pecado, porque Ele é o próprio Deus que vem tirar o pecado do mundo. E o terceiro nascimento que nós celebramos é o de hoje, é o da Virgem Maria, que em nenhum momento foi concebida, né? Em nenhum momento ela foi tocada pelo pecado. Desde o início da sua concepção, ela já era imaculada, ela já era, né, intocada pelo pecado. Então ela é a Imaculada Conceição, de modo que a festa de hoje, ela está intimamente ligada com, se nós retrocedermos 9 meses, com o dia 8 de dezembro. Então, no 8 de dezembro, é a Imaculada Concepção da Virgem Maria. Em 8 de setembro, 9 meses depois, o seu Santíssimo Nascimento. Pois bem, então nós celebramos hoje o nascimento da Virgem Maria, e o celebramos porque ela já é feliz desde a sua concepção, não apenas desde o seu nascimento, mas desde a sua concepção. Vocês sabem, já falei aqui outras vezes, aquela expressão polonesa, né, que aniversário até as vacas têm. Diz isso. Os poloneses dizem isso, aniversário até as vacas têm. O onomástico, que é o dia do batismo, só os cristãos. Então, o que é que eles querem dizer isso? Por quê? Porque é o dia do batismo, porque é o dia em que nós temos os nossos pecados arrancados de nós somos feitos filhos de Deus. Pois bem, esta alegria batismal, a Virgem Maria já a tem desde a sua concepção. Então aqui só um parênteses, é muito importante que nós saibamos o dia do nosso batismo, que nós saibamos o dia do nosso nascimento, ok, que nós festejemos o dia do nosso nascimento, ok, mas que nós saibamos e festejemos com igual ou até maior alegria o dia do nosso nascimento para Deus, para o céu, porque como de que nos valeria ter nascido se não fôssemos redimidos? De que nos valeria nascer na carne se nós não tivéssemos nascido no céu? Então, espero que todos aqui, só um pouquinho, meu santo, espero que todos aqui, não apenas os que acompanham pelas redes sociais, mas todos aqui presentes, saibamos o dia do nosso batismo, para que nós, neste dia, rendamos graças a Deus, que nos acolheu entre os seus filhos, nos fez filhos de Deus, herdeiros do céu, membros da igreja, templo do Espírito Santo, livre do pecado original. Pois bem, então, nós estamos hoje celebrando o nascimento da Virgem Maria, e talvez para você tenha sido meio estranho, nesta festa da Virgem Maria, nós começarmos com esta leitura tão comprida, e às vezes até um pouquinho cansativa. Jacó gerou Judá, Judá gerou Farés, Farés gerou Esrom,
Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, e fulano que gerou Cicrano, e Cicrano que gerou Beltrano, e é um negócio meio... Não, meus santos, embora possa parecer no primeiro momento sem sentido, é totalmente adequado. Por quê? Porque aqui nos mostra que Deus, quando veio ao mundo, Ele quis assumir toda a história de pecado. Isto é, Deus, quando entrou no mundo, Ele assumiu, Ele não entrou no mundo sozinho, por si mesmo, mas Ele entrou no mundo pelo ventre da Virgem Maria, que pertencia a uma família, e família esta com todas as suas dificuldades e quebraduras. Isto é, o pecado entrou no mundo por uma mulher, a redenção entra no mundo por uma mulher, por uma outra mulher, pela nova Eva. E esta Eva, cujo nascimento hoje estamos celebrando, ela vem de uma família marcada pelo pecado. Ela não tem pecado, ela foi concebida sem pecado, mas a sua família é como a nossa, é uma família cheia com pessoas que têm as suas limitações, com pessoas que têm as suas feridas, com pessoas que têm os seus pecados, porque todos nós temos pecado. Então, a Virgem Maria, se nós pegarmos aqui esta sequência de pessoas, nós veremos, por exemplo, Tamar. Tamar, imagine, é da família, Jesus é da família, ele é descendente de alguma maneira, na sua descendência humana, de Tamar, uma mulher de virtudes duvidosas, já que para ter posteridade, para ter filhos, ela foi capaz de se transvestir, de se disfarçar de prostituta e se deitar com seu sogro, sem que ele soubesse que ela era a mulher dos seus finados filhos, porque ela queria, já que ela não tinha tido filhos com os seus esposos, que ela se casou com os seus 2 filhos, ela quis então, ela se fez passar por prostituta. Nós temos, por exemplo, Raabe, literalmente prostituta. Imagine, Jesus Cristo descende, na sua linhagem humana, houve uma prostituta. É verdade que acolheu os espias, aqueles que foram a Jericó, mas ela era uma prostituta. Então nosso Senhor, Ele assume, meus santos, toda a nossa história, e isso deve nos encher de alegria, porque, como nos diz aqui a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a nossa história machucada e ferida. Talvez você olhe para trás e você veja que a sua história é cheia de percalços, cheia de dificuldades. Seja a sua história imediata, seja a sua história, isto é, os seus parentes próximos, seus irmãos, seus pais, seus tios, seus primos, seus avós. Isto é, uma história quebrada, uma história não muito bonita, mas que, se nós estivermos debaixo da graça de Deus, tudo isso concorrerá para o nosso bem, e tudo isso, de alguma maneira, Deus se utilizou para fazer concorrer para a minha salvação. Isto é, os desígnios de Deus estavam ali presentes, da mesma maneira que os desígnios de Deus estavam presentes naquela linhagem, para que daquela linhagem um dia nascesse a Virgem Maria, da qual nasceria o Filho de Deus. Também na nossa história quebrada, na nossa história ferida, a providência de Deus está presente. Então que ninguém aqui se desespere diante
das coisas tristes e feias da sua vida, do seu passado ou da sua linhagem, mas que se agarre à providência de Deus e que peça a Deus a graça de que tudo isso concorra para a sua salvação e para a salvação dos seus. Pois bem, então nós vimos aqui Tamar, nós temos Raabe, nós temos Ruth, uma pagã. Imagine, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem na sua linhagem uma pagã. Ele, que é judeu por nascimento, tem aquela, diz aqui o evangelho de hoje, Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. O evangelho sequer cita o nome da mulher de Davi, porque ela traiu o marido Urias com o rei Davi. Isto é, uma adúltera, nosso Senhor tem na sua família. Então a gente às vezes pode ter a tentação de querer escamotear e esconder as coisas feias e tristes da nossa família, mas se nós estivermos debaixo da providência de Deus, tudo será para a maior glória de Deus. Nós temos Acás, um rei ruim, um rei ímpio, e é claro, meus santos, nós temos também outros exemplos bons. Não era só gente ruim na família de nosso Senhor Jesus Cristo, como também não é só gente ruim na nossa família, né? Nós temos ruins e bons, e se nós formos bem honestos, nós teremos pessoas boas com ruindades e pessoas ruins com alguma bondade, né? Nós não temos pessoas boas e pessoas más, nós temos a mescla de uma coisa e outra nos nossos familiares. Pois bem, nós estamos hoje então celebrando que apesar de tudo isso, o poder da graça foi maior e que em tudo isso a divina providência estava presente. Por isso, paz. Não sei qual é a sua história de vida ou a história pela qual você agora está passando, mas você é chamado a se jogar nas mãos da providência divina e dizer: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se o pecado na história da família de Jesus não foi obstáculo suficiente para que os desígnios de Deus se realizassem, com a graça de Deus, os seus desígnios, os desígnios de Deus na minha vida também se realizarão. Pois bem, mas há também um segundo aspecto da festa de hoje que nós podemos celebrar. A Virgem Maria, o seu nascimento, a Virgem Maria nasce para fazer a vontade de Deus. Sem sombra de dúvidas, com total e completa adequação, nós podemos colocar nos lábios desta menina as mesmas palavras que o autor da carta aos Hebreus colocou nos lábios de nosso Senhor. Palavras do salmista: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Isto é, a Virgem Maria, ela entrou no mundo para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos celebrando o nascimento da Virgem Maria. E se nós queremos de verdade celebrar, esta festa, nós precisamos ter no nosso coração os sentimentos da Virgem Maria. Estou aqui parafraseando Filipenses capítulo 2, versículo 5. Isto é, peça a Nossa Senhora, seja olhando para essa singela imagem dela menina, seja olhando para uma imagem de Nossa Senhora, pedir: minha mãe, me ajude para que eu também procure em tudo fazer a vontade de Deus. Que eu não seja como Eva, que decepcionou Deus, mas que eu seja como a Senhora, que em tudo procurou a vontade de Deus, que em tudo alegrou o coração de Deus. Nós, socialmente, nós temos o costume, quando alguém aniversaria, nós damos um presente, uma lembrancinha para aquela pessoa que aniversaria, que faz aniversário. Pois bem,
vamos dar hoje à Virgem Maria este presente, o nosso coração. Um coração que quer amar a Deus, um coração que quer ser obediente a Deus, um coração que quer fazer com prazer a vontade de Deus, e não tenhamos dúvidas de que este presente dará muita alegria à Nossa Senhora, porque ela receberá o nosso coração e o dará ao seu Filho Jesus, porque é isso que ela quer fazer, com os nossos corações, com a nossa alma, com a nossa vida, com todo o nosso ser, com a nossa história. Ela quer colocar aos pés do seu adorado Filho. Então pensamos isso hoje, não apenas nesta celebração, mas durante o dia de hoje. Você, quem sabe, lá para as 9 horas da manhã, quer dizer, você hoje, agora nessa homilia, quando você receber a Eucaristia, você volta para o seu banco, faz a sua ação de graças e pede a Jesus, pede ao Espírito Santo, pede a Nossa Senhora a graça de ter um coração semelhante ao coração da Virgem Maria, um coração semelhante ao coração de Nosso Senhor. Você faz este pedido, você faz esta oração, e aí lá para as 9 da manhã, você para uns minutinhos e você pede novamente a Nossa Senhora esta graça. Minha mãe, é o teu aniversário e eu quero te dar um presente, mas eu só posso te dar um presente com o teu dinheiro. É como quando nós éramos pequenos e dávamos presentes aos nossos pais. Nós, em última instância, nós pegávamos o dinheiro dos nossos pais e com o dinheiro deles, nós a eles dávamos um presente. Quer dizer, no fim das contas, saía do bolso do pai, saía do bolso da mãe. Pois bem, minha mãe, eu quero te dar um presente, mas eu não tenho a graça necessária. Eu quero te dar um coração muito bonito, mas o meu coração é feio, meu coração é pecador. Eu quero te dar um coração que te ame muito e que ame muito o teu filho, para que a senhora possa então dá-lo ao teu filho por fim. Mas para isso eu peço à senhora, que é a medianeira de todas as graças, a senhora que é a senhora de todas as graças, de cujas mãos procedem todas as graças, eu peço, derrama no meu coração abundantes graças, para que o meu coração seja obediente, para que o meu coração seja puro, para que o meu coração seja generoso, para que o meu coração seja adorador, para que o meu coração seja penitente, para que o meu coração seja muito parecido com o coração da senhora, de modo que, quando a senhora der o meu coração ao teu filho, o teu filho se alegre muito, e isso, por fim, alegre também muito o teu coração, porque a alegria de uma mãe é a alegria do filho. Quando o filho se alegra, ou melhor, a alegria, quando a mãe vê o filho feliz, a mãe se alegra ainda mais. Pois que presente nós daremos à Virgem Maria? E aí chega meio-dia, mas entenda, isso que eu estou falando é de verdade um conselho. Vamos fazer isso agora, ao ouvir a homilia, quando você comungar, por volta das 9 da manhã, ao meio-dia, você vai tirar 2 minutinhos que seja, se você puder um pouquinho mais, ok, se não 2 minutinhos em que você se recolhe, você vai lá, você está no seu trabalho, você dá uma saidinha e vai, nem que seja ao banheiro, e lá você se tranca e você volta para não ser interrompido por ninguém. Se estiver em casa, se tranca no seu quarto e você eleva o seu coração a Deus, e eleva o seu coração a Nossa Senhora, e diz: minha mãe, a senhora ensinou Jesus a dar os primeiros passos, ensina-me a dar os primeiros passos no amor. A senhora ensinou Jesus a falar, imagine que admirável, ela ensinou a palavra, o verbo de Deus, a pronunciar as primeiras palavras. Diga papai, diga mamãe. Ela ensinou Jesus isso. Pois bem, minha mãe, ensina-me a te amar, ensina-me a ser católico, ensina-me a rezar,
A senhora ensinou Jesus as primeiras orações. A senhora ensinou Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Ela ensinou essas orações que todo judeu devoto e piedoso sabia. Então, assim como a senhora ensinou Jesus, ensina minha mãe a fazer uma oração que te agrade, que agrade ao teu filho, para que este seja o meu presente para a senhora no dia de hoje. Às 15h, novamente, na hora da misericórdia, você vai se voltar à mãe da misericórdia e suplicar que por misericórdia ela lhe conceda esta graça tão mal pedida, isto é, você não está pedindo de uma maneira bonita, nem você está pedindo com todo o coração, você está pedindo imperfeitamente, mas ela, como é misericordiosa, ela concede graças àqueles que não merecem. Isso é próprio da misericórdia. A justiça concede a cada um o que lhe é devido. A misericórdia concede graças, concede coisas a quem não merece. Pois bem, minha mãe, eu não mereço, mas confiante na tua misericórdia, eu te peço, concede-me esta graça de que eu tanto necessito. Às 18h, a hora da mãe, a hora que os católicos do mundo inteiro, de alguma maneira, voltam o seu pensamento para a Virgem Maria, você então vai rezar uma Ave Maria e vai dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ouve, minha mãe, esta súplica que eu te pedi durante todo o dia. E na hora de você ir dormir, você dobra, se puder, se não tiver osteoporose, artrose, artrite, você dobra os seus joelhos no chão e, como uma criança, você renova as suas preces e diz: minha mãe, é este o presente que eu tenho para dar à senhora. Um coração feinho, mas para a mãe que ama, até o feio, bonito lhe parece. Não é assim que as mães dizem quando recebe um desenho tão feio do seu filho, e a mãe diz, e o pai diz: nossa, que bonito. Pois mãe, é este o coração que eu tenho para te dar. Eu queria te amar muito, mas eu já te amo alguma coisa. Mas eu te peço, minha mãe, que durante toda a minha vida a senhora me ajude a te amar cada vez mais, para que a cada dia eu alegre cada vez mais a ti e ao teu adorado filho. Então, meus santos, vamos fazer isso. Neste dia de Nossa Senhora, neste dia do seu nascimento, vamos dar a ela este presente, o nosso pequeno e feinho coração, para que ela o transforme num coração mais belo, mais parecido com o seu e com o coração do seu Santíssimo Filho. Tenho certeza que este lhe será um presente muito agradável e nós estaremos celebrando bem o dia do seu Santíssimo Nascimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.